Olá, internautas aqui da TV 61, do Expresso 61. Nós estamos começando um programa especial. O Direito Achado na Rua hoje vai conversar sobre o Pronera. Nós vamos fazer aqui um debate com as turmas, com formados e formandos, estudantes do Pronera, que é um programa de educação para a reforma agrária. E neste mês de agosto, mais exatamente no dia 11 de agosto, que foi o dia do estudante e o dia do advogado, marcou também a formatura da primeira turma de Direito do Pronera e Movimentos Sociais do Campo. Nós vamos fazer esse diálogo com as experiências das turmas do Pronera, como eu disse, as pessoas, né, já formadas e os estudantes. Né? E a ideia é a gente discutir essa ocupação, né, que foi muito bem colocada por uma das formadas, né, em direito que vai estar aqui com a gente, né, que é a ocupação do latifúndio do saber jurídico, e o debate que vamos fazer é o Ressignificando este 11 de agosto. Eu estou aqui com os nossos convidados, vou apresentar o Claudeilton Luiz, ele é advogado militante do movimento de poceiros, né? É isso, Claudeilton? De pequenos agricultores. De pequenos agricultores, perdão, e da Via Isso. Campesina, ele é de Pernambuco, ele formou na turma Elizabeth Teixeira e faz especialização em Economia e Desenvolvimento Agrário. Estou aqui também com João Batista Pereira, que é da turma Eugênio Lira, ele é assessor jurídico da CPT, Comissão Pastoral da Terra, do Sudoeste da Bahia, e advogado popular. A Ana Paula Rupp, a pronúncia é essa mesmo, Ana Paula? É isso mesmo. Ela é advogada popular também, mestrando em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade Federal do Paraná, integrante da RENAP, e é da turma Nilce de Souza Magalhães. A Jaqueline Damasceno, que ela é da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens do Pará, e ela é uma das estudantes do curso de Direito, da turma Frei Henri. A Elis Mayra de Lima, estudante de Direito na UFG, Federal de Goiás, é da turma de Direito Fidel Castro, ela é militante do Movimento dos Sem Terra de Mato Grosso do Sul, onde atua no setor de Direitos Humanos do MST. A Mara Carvalho, que é da primeira turma, Evandro Lins e Silva, mestrando em Direitos Humanos, membro do coletivo de Direitos Humanos da Via Campesina e atua também na CPT da Terra. Ela é autora no Direito Achado na Rua. Eu faço essa apresentação e vou chamar a Mara para assumir aqui e ela vai dar continuidade aqui com vocês no nosso programa de hoje. Então, eu vou sair e chamar. Oi, João, boa noite, querido João, que nos acolhe, né, inicialmente nesse programa especial, nesse encontro virtual, alusivo, né, à luta pela terra, à luta pelo direito humano à educação e também, né, aos 9 anos da colação de grau da primeira turma de direito para beneficiários e beneficiárias da reforma agrária no espaço do direito achado na rua, né, esse grupo teórico, contra-hegemônico, militante que nos acolhe a experiência dos movimentos sociais, bem como das nossas experiências enquanto formandos, advogados e advogadas populares, né, formadas também nessa relação direitos e movimentos sociais, na relação Pronera, universidades e movimentos sociais do campo. Então, boa noite a todos e todas, uma boa noite muito especial aos companheiros que estão conosco aqui nessa sala, né? Hoje a gente tem aqui uma síntese das 6 turmas do Pronera nesse percurso, né? E nesse lugar cotidiano que a gente ocupar
o latifúndio do saber jurídico e fazer uso desses instrumentos em prol das nossas lutas. Então, bom dia, hoje é 25/8, né, dizer que para nós é muito importante, né, agradecer o Direito Achado na Rua, a TV 61, né, o João Negrão, por esse convite, pela oportunidade desse nosso encontro virtual. Para começar, o João já fez uma breve apresentação dos companheiros e companheiras que estão conosco aqui nesse espaço. Então, dando início, que a ideia é a gente poder dialogar sobre as nossas experiências, a partir dos nossos lugares de lutas, de formandos, de advogados e advogadas, e com isso a gente, então, queria, nesse momento, fazer uma primeira rodada, né, para que vocês pudessem se apresentar. O João acabou, já que apresentou vocês, então, que vocês pudessem se apresentar, dizer de onde falam, né, e fazer essa primeira rodada sobre o tema que nos acolhe, né, que é essa ocupação do latifúndio do saber jurídico, né, nessa relação alusivo ao 11 de agosto também, que marca não só a colação da primeira turma de Direito, a turma Evandro Lins e Silva, mas também o Dia do Estudante, o Dia do Advogado. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, eu queria começar com essa rodada de apresentação, de olhares sobre esse encontro e esse chamado, né, de uma data de luta que nos traz para esse espaço aqui. Então, eu queria dar início e começar, então, pela lista de apresentação que o João trouxe aqui, já acolheu o companheiro Claudeilton, né, que está aqui conosco, para que ele pudesse iniciar a sua rodada aí conosco. Boa noite, Claudeilton, seja bem-vindo. Boa noite, Marta, que bom revê-la. Boa noite também às demais companheiras. Que prazer poder a gente reencontrá-las, mesmo que de forma virtual. Gostaria também de agradecer a esse espaço, sem dúvida, né, o Direito Achado na Rua e a TV 61, como esse instrumento de luta, né, de intervenção, de provocação, socialização e construção de saberes, né? Isso é importante. E, claro, convidando a gente, camponeses e camponesas que são advogados, para contribuir nesse espaço provocativo. Isso é importante. Conforme já dito inicialmente, eu estou em Pernambuco, né? Aqui na terra de mulheres e homens lutadores. A turma que eu me formei foi a turma que aconteceu em Feira de Santana, na Bahia, na UFES. Inclusive, essa turma homenageou a grande lutadora das ligas camponesas, hoje firme e forte, a nossa companheira Elizabeth Teixeira. E a nossa turma, ela teve início ali em 2012, Mara, e foi até 2018, justamente em função desses processos de luta, que é a nossa cara, né? A nossa cara é essa perspectiva da luta, não se adequar ao que está colocado, mas poder intervir. Então, teve todo esse processo. E esse momento está sendo alusivo ao 11 de agosto, e quando a gente olha um pouco para a história, chega a ser um pouco indignante, né? Esse dia, 11 de agosto, muito relacionado ali ao processo de formação das duas primeiras universidades de direito aqui no Brasil, né, 1826, imagina que só quase 200 anos depois é que se tem essa possibilidade de ter uma turma para camponeses e camponesas que, por muito período da nossa história, foram a maioria da população brasileira. Então, Mara, conforme provocado, a gente segue esse debate. E só para concluir, que de fato eu falei, o João também, mas hoje eu estou militante do Movimento dos Pequenos Agricultores e da Via Campesina, e nessa tarefa dos direitos humanos. E, claro, na advocacia, na assessoria jurídica popular, que é uma tarefa desafiosa, mas os camponeses são ousados, né? E as camponesas. Excelente, dando continuidade à luta, né, Claudeilton? Muito bom. Então, eu queria passar agora para a Jaque, para que ela pudesse se apresentar também, de onde é que ela está falando. Boa noite, Jaque. Boa noite a todas e todos.
Sou a Jaqueline, sou militante do MAB, do Movimento dos Ativos por Barragens, aqui no estado do Pará, e faço parte também da turma FRENRI, né, que é a nossa turma de Direito do Pronera na Unifespa, na Universidade Federal do Sudeste do Pará. Bom, queria agradecer, né, primeiramente, a todos vocês, agradecer pelo convite. Esse é um momento muito especial. Para nós da turma também tem sido um momento bem especial, porque é um período que a gente está concluindo as defesas de TCCs também, muito nessa esperança e nessa alegria de ver o curso findando, né, dessa nossa conquista de conseguir permanecer, de ter esse espaço. Então, esse é um momento muito especial para a gente. E, bom, ao longo do nosso debate, posso colocar também alguns dos nossos desafios, né? Dizer que a nossa turma todas as nossas turmas, né, do Pronera, são muito importantes, muito essenciais na luta dos trabalhadores do campo. Excelente, Jaque. Muito importante contar com essa representação da turma FRENRI, né, com essa resistência também de uma experiência como essa na região norte, né, que se soma nessa experiência contra-hegemônica de formação em direito pelo Pronera. Eu queria passar para o João Batista, então. Boa noite, João, seja bem-vindo. Boa noite, Mara. Boa noite, meus colegas e minhas colegas que aqui estão. É uma alegria muito grande poder participar desse espaço. Eu penso que ele próprio já diz muito para essa perspectiva do direito achado na rua, né? Eu me identifico muito, inclusive, com essa proposta, né? Eu estou na Bahia, no sudoeste da Bahia, na Comissão Pastoral da Terra, né? Me formei pela turma Eugênio Lira, da UNEB Salvador, no mesmo período do Cladeilton, só que nós começamos junto, mas tivemos a sorte de terminar um ano antes, né? Você lembra bem? Eu lembro dele, inclusive, né? Nós terminamos em 2017, nós terminamos a nossa formação. Eu acredito que eu me identifico muito com o que ele falou novamente, o Cladeilton, essa questão do ser camponês, né? Então, eu falo sempre dessa perspectiva do campo, né? Todos os espaços que eu estou, eu sempre dialogo muito a partir desse meu local de fala, que é o campo, o filho do camponês, o filho do agricultor, da agricultora, que se tornou advogado, né? Eu acho que é um desafio muito grande estar aqui, né, militar agora, né, junto, né, com pessoas que têm outra perspectiva do de que veio o direito e outra perspectiva, né? Acho que esse é o desafio maior de hoje. Eu estou vendo aqui as minhas colegas que ainda estudam, estudar é bom demais, advogar não é tão bom, mas é desafiador, e acho que é por isso que nós estamos nesse espaço de construção, né, e devemos assegurar com muita honra, né, essa possibilidade de podermos ter estudado e levar, né, as nossas teses nessa defesa das pessoas e que têm direito, mas nunca tiveram seus direitos garantidos, né? Esse é o grande desafio nosso, essa é a grande perspectiva, né? As turmas do Pronera, nós já experimentamos, Mara, outro espaço, você lembra, né? Presencial, né? Nesse sentido, eu agradeço agora novamente, como já foi dito anteriormente, a TV 61, de ter de novo essa possibilidade desse diálogo, né, de construção, né, de reafirmação dessa perspectiva nossa, que eu acredito que todas e todos nós temos aqui do direito, né. Então, assim, naquele momento presencial foi muito forte, né, para a gente se conhecer, para se reafirmar, para se rearticular, e hoje novamente essa mesma perspectiva eu entendo, né, numa outra instância, talvez, né, por estarmos já alguns de nós aqui advogadas e advogados, né, e assim, é muito bom novamente reencontrá-los, né, ainda que seja de forma virtual. E o João, agradeço também ao João a oportunidade de poder dialogar aqui, né, nesse momento. Excelente, João Batista, né? Que o outro João está aqui conosco, mas é excelente, João. Você está falando desde a Bahia, sudoeste da Bahia, né?
Então, é importante trazer essa diversidade regional que nos enriquece, mesmo que de forma virtual, nesse nosso encontro de hoje, né? A Elise está com um problema com a internet, está oscilando, caiu novamente, esperamos que ela volte. Então, eu queria passar para a Ana Paula Rupp, para que a Ana pudesse fazer uma saudação inicial, se apresentar também, né, falar um pouco a partir da perspectiva, né, desse nosso encontro de hoje, da experiência de luta na turma, de como que você vê esse espaço e essas continuidades. Oi, gente. Então, a Mara já me apresentou brevemente. Eu sou a Ana Rupp. Eu hoje sou advogada popular e mestranda pela UFPR em Democracia e Direitos Humanos. Me formei na turma Nilce de Souza, né, essa lutadora ribeirinha, né, lutadora do MAB. E é a turma que se constrói ali na UFPR a partir dessa política pública que é o Pronera, né, que nos permite acessar e permanecer no ensino superior, nesse curso que é o direito. E eu tenho muita admiração pelo Pronera e o que ele significa na vida da gente que acessa a política pública, né, e não só para nós, porque o impacto que isso tem também na nossa comunidade, nas nossas bases, nos movimentos que a gente participa. Eu sou do MST do Espírito Santo, hoje eu estou no estado do Paraná, né, também como participando do MST aqui, como advogada popular, e pesquiso o Pronera no mestrado, né, como uma ferramenta de luta também. Então, eu fico muito feliz desse encontro, a gente fazia os encontros presenciais, né, estou com saudade desses encontros, mas acredito que esse espaço aqui, ele é muito, muito gratificante, ver a gente compartilhar essa experiência que eu conto com muito orgulho também, porque foi importante na minha vida e dos meus colegas, eu acredito que também tenha sido, e na luta como um todo por educação, pela luta dos movimentos, o direito a gente faz aquela ferramenta, né? Cortou um pouco, Ana. Acho que ela está com problema também com a internet. Oi, Ana. Cortou a parte final? Foi a parte final, sobre o direito como uma ferramenta importante, era isso? Não, era isso. Daí na rodada a gente conversa mais. Excelente, excelente, Ana. Muito bom, é importante fazer o registro, que você também agora assume uma tarefa política também pelas turmas, pela Via Campesina Brasil, né, estando dando continuidade ao espaço da Via na Secretaria Nacional do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, que também é um instrumento que surge nessa continuidade na vida das turmas e que tem sido um grande parceiro, inclusive, no processo formativo dos estudantes, pesquisadores e pesquisadoras, né, que estão ainda nesse espaço ou que já fizeram parte desse espaço das turmas. Então, fazer esse registro, deixar o nosso abraço também para o conjunto de pesquisadores e pesquisadoras do IPDMS. A Elis caiu novamente. Elis, você está aí? Enquanto ela volta, oi, Elis, boa noite. Você consegue falar Mara, com a gente? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo. Vocês me desculpam, gente, que a minha internet está oscilando muito, que é mês de agosto e que a ventania, eu não sei o que aconteceu com a internet, está hoje horrível. Certo, boa Estão me noite. ouvindo, Então, né? se apresente, de onde é que você está falando? Será que ela vai conseguir? Desligou Eu o posso seu começar microfone. a minha fala? Começa de novo. Pode? Eu estou ouvindo vocês Pode. meio falhado. Está cortando, né, gente? Vocês estão conseguindo ouvir a Elis? Ela ainda não começou Mara, a falar. repete para mim, por favor, que eu não ouvi. Tá, não, a gente está numa Tá primeira cortando. rodada de apresentação, de saudação. Oi. Posso falar, né? Sim, por favor. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Boa noite mais uma vez. Eu me chamo Elis, sou do Coletivo de Direitos Humanos do MST, do Mato Grosso do Sul. Faço parte da turma Fidel Castro, que começou em 2015, na UFG,
em uma parceria com o INCRA, o Pronera e a Universidade Federal de Goiás. Eu estou aqui atualmente falando com vocês no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Nova Alvorada do Sul, que fica no centro-sul do estado. E a turma Fidel Castro, já posso falar um pouco sobre a turma, né? Desculpem. Sim. Pode? Pode. Antes de começar a falar sobre a turma, eu só gostaria de ler alguns trechos para vocês, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Um trecho de um cordelzinho que a gente fez nesses últimos tempos de pandemia junto com a turma, um cordel coletivo. Lá para as bandas do interior, tem um povo nobre e sonhador. Pensa numa gente arretada, que travou uma briga braba para modo fazer um curso e virar doutor. Eita, que esse conto é um conto comprido, sou. Então se acomoda bem aí, compadre e comadre, e se prepara os ouvidos, que eu vou contar um pouco da história desse povo aguerrido. Pois bem, lá no início dessa turma, eles chegaram de tudo quanto é banda desse Brasil, desde o Sudeste até nosso querido Nordeste. Eita, que tem um monte de cabra da peste. Pensa num trem diferenciado. Tem capixaba, tem mineiro, tem paulista, tem goiana, tem baiano e até pernambucana. Tem sul-mato-grossense, tem rondoniense, tocantinense, tem até piauiense. Só por aí você já vê que ia ser difícil mesmo de se conviver. É muita gente. Vocês acreditam que até o sotaque de uns lá é diferente? No início, era reunião, para modo de conseguir chegar numa conclusão. Colchão no chão, roupa dentro de mala, comida no panelão, facão e bandeira e os vadimecos tudo na mão. Foi assim que, pouco a pouco, as coisas foram se ajeitando, o pessoal se enturmando, o tempo passando e a turma se unificando. Esse povo que se juntou para modo de consolidar essa turma tem uma organicidade que é sensacional. Os professores acham isso fenomenal. Quer ver quando o pessoal se apresenta como um movimento social ou sindical? Comadre do céu, eles levaram até a mística para dentro da universidade. Aquela que acontece de verdade lá dentro da comunidade. Teve gente que se assustou, mas depois aplaudia, sinal que gostou. Vários anos se passou e as professoras e também os professores, tudo já conhece aquela turma valente, que tem um monte de cabra, tudo sonhador. Pois é, compadre, mas como nem tudo é só alegria, com o começo dessa pandemia, as coisas se atrasou. Mas a turma é valente que só a gente. A formatura, se Deus quiser, há de acontecer um dia. É porque nem tudo se resolve na valentia. Senão, aquele cabrunco lá, que atrasou as vacinas de chegar, tinha tomado já umas 3 pranchadas de facão, que é porque até as calças dele ia melar. Esse sonho está cada vez mais próximo de chegar. Graças a muita luta, persistência e resistência. A cada disciplina que se conclui, com a ajuda dos professores e professoras e dos movimentos, a distância entre o sem terra e o tão sonhado canudo se diminui. Esse é os trechos do povo tão distante, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque conta um pouco da nossa trajetória enquanto turma Fidel Castro, e traz um pouco dessa nossa característica, e infelizmente eu não consegui ouvir a totalidade de todas as falas de quem já me antecedeu, porque minha internet ficou oscilando muito, mas nós da turma Fidel Castro, assim como todas as outras turmas, nos sentimos muito privilegiados de conseguir ter ocupado esse latifúndio do saber, que é a universidade pública, que é o ensino público e de qualidade, e cursando um curso tão elitizado quanto o curso de Direito. Porque tem gente que pensa que filho sem terra não tem que fazer direito, não, né? E isso está mais do que explicitado nas falas até de quem tem cargo administrativo da mais alta categoria, né? Então, nesse momento que a gente está passando, nessa conjuntura tão turbulenta que a gente vem atravessando, nossa turma conseguiu atravessar tudo isso junto. Algumas pessoas
a gente começou com uma turma de 60 pessoas, atualmente a gente está com 43 integrantes na turma Fidel Castro. É uma turma extremamente plural, em todos os sentidos, assim, muita gente de vários estados, porque é uma turma com uma especificidade, assim, de ser de todo o país e não regional, então foi um vestibular nacional que teve, né, e veio gente de tudo quanto é banda mesmo. Então, e também de vários movimentos sociais, sindicais, gente da agricultura familiar, da reforma agrária e tal, e inclusive de várias faixas etárias, assim, até de pessoas que já hoje se encontram com a sua aposentadoria, até alguns que começou com 17 anos, em 2015, menor de idade ainda. Então, é uma pluralidade muito significativa que faz com que a gente criou diversas características enquanto turma. Se tudo der certo, até o final do ano, conforme planejado, a gente termina. Já estamos em fase final de escrita da monografia, e se tudo ocorrer bem, em outubro, faremos a nossa defesa, e até dezembro a gente conclui as disciplinas que ainda faltam, e estamos planejando a nossa formatura para o ano que vem, quando começar as aulas novamente, e também por conta da pandemia, tudo vai depender das orientações aí da saúde para a cidade de Goiás, que a gente pretende fazer lá, foi onde a gente cursou a maior parte do curso, de quando era presencial, porque a gente é na pedagogia da alternância, a turma Fidel Castro, e nessa última tempo comunidade, a gente foi muito tempo na nossa comunidade, demorou bastante para a gente conseguir cursar os nossos últimos períodos. É mais ou menos isso que eu vim para falar enquanto turma, que a gente se fez ali em Goiás com muita luta, e que o final da turma, ele só é o início de mais um grande desafio que se faz para a gente contribuir, daí já egressos, né, formados academicamente, com essa ferramenta na mão, o instrumento do conhecimento, do bacharelado e outros já com OAB, para continuar contribuindo aí com os movimentos sociais e sindicais a qual nós pertencemos. É isso. Excelente, Elis, muito bom, a gente conseguiu te ouvir bem, né? Eu acho que essa questão que nós enfrentamos aqui com a dificuldade de internet comprova o nosso lugar de enraizamento com o campo, com os nossos lugares de origem, né? Que estamos nessa relação também, né? Estudando, mas sem deixar o nosso lugar de luta, do campo, né, de como que a gente ainda enfrenta desafios estruturais no campo brasileiro, quando a gente ainda tem problemas de acesso à internet, de conexão, isso também se coloca como um campo, né, também de algumas dimensões estruturais que nós ainda enfrentamos como uma luta maior no campo brasileiro. Mas muito bom, e aí com essa fala da Elisa, eu queria abrir uma outra rodada, a gente tinha pensado em uma rodada, né, com o João, mas eu acho que a gente pode abrir 2 rodadas, podemos combinar aqui o tempo também, para que todo mundo possa ter uma fala, né, equilibrada, e a gente consiga também corresponder com o nosso debate, mas acho que a gente agora abre para esse segundo ciclo, né, que ouvindo a Elis, com esse poema que ela trouxe vários elementos, né, que perpassam as nossas turmas, da mística, do tempo comunidade, dos desafios geracionais, né, raciais, regionais, de gêneros que também permearam essa experiência, e de como que isso também acaba sendo superado como desafio, né, e transformado em potencial nas experiências dessas turmas, né? Então, a gente queria agora fazer uma próxima rodada para que, assim como a Elis fez, vocês pudessem trazer um pouco também do potencial dessas experiências, né, do que é formar em direito numa turma, né, nessa realidade, nessa relação concreta com o nosso lugar de origem, com o campo e com os movimentos sociais. Então, eu queria fazer essa rodada com vocês e, na sequência, né, qual a importância e os desafios que nos fazem enquanto advogados e advogadas populares nessa nossa atuação engajada. Então, eu queria abrir essa rodada, eu queria colocar 5 a 6 minutos para cada um, para essa primeira rodada, para a gente se deliciar um pouco dessas experiências,
e, na sequência, a gente abriu uma rodada sobre essa questão do ser advogado e advogada, camponês popular, na atual conjuntura. Então, antes de passar para vocês, eu queria trazer duas questões que são muito presentes também, que dialogam com a realidade que eles trouxe, né? Primeiro, que a origem dessas turmas, que é a luta dos movimentos sociais, né, a própria construção e a institucionalização do Pronera, em 1998, e a relação contínua que possibilitou o direito à educação, né, o direito a estudar direito por meio das turmas do Pronera, né, em que o próprio programa foi extinto na atual conjuntura. Né? A gente tem um dado e tem um quadro de que, com o atual governo, né, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária foi extinto, né, tendo em vista o grande potencial que ele foi para a alfabetização, para os processos de formalização, de profissionalização no campo, né? Então, de como que a gente resignifica também a importância do que foi o Pronera também nessa relação e na possibilidade da existência das turmas. E a outra coisa, falando do nosso lugar também, da turma Evandro Lins e Silva, né, ouvindo vocês também do desafio que foi a realização dessa primeira turma nessa relação, né, do Pronera, Movimentos Sociais, com a Universidade Federal, os níveis de perseguição, de enfrentamentos institucionais, né, que foram feitos também para tentar derrubar essa experiência, né, de como que ela foi também resignificada e recriada, transformada em semente também para a vida das outras turmas. Então, esse encontro de hoje também, né, relembrando esse 11 de agosto, é o marco dessa nossa ocupação no latifúndio do saber jurídico, que foi ressignificado como Dia do Estudante, nessa perspectiva das outras turmas, e que é reinventado a cada dia quando nos colocamos enquanto advogadas e advogados populares para seguir defendendo os nossos povos e a luta dos movimentos sociais no campo. Então, eu queria trazer esse parêntese também para dialogar um pouco com a proposta geral deste nosso encontro, que o João já trouxe aqui no início, com esses elementos que ele traz, e já devolver a palavra para que vocês também possam trazer, né, se deliciar também dessas experiências e dos desafios colocados também enquanto turmas e dessa superação e de como que isso foi importante para a nossa formação e para a continuidade das lutas hoje. Então, fazendo esse parêntese, esse contexto a partir da nossa experiência também da turma Evandro Lins, a gente passa então para vocês, para essa primeira rodada, né, para que vocês possam compartilhar um pouco dessa experiência também conosco. E aí, como a Elis também, né, falou desse fechamento que elas estão, eu queria começar pela Jaqueline, né? Então, eu queria começar pela Jaqueline da turma Frenri, para que ela possa, então, compartilhar mais elementos dessa experiência, assim como foi a Elis, no exercício que nós estamos fazendo aqui de reinvenção e de fortalecimento. Pode ser, Jaque? Pode sim. Então, o poema da turma, o cordel da turma Fidel, me lembrou muita coisa, assim, é muito igual assim, à nossa realidade, né? Todo mundo chegar, todo mundo muito diverso, e todo mundo com medo, ansioso ao mesmo tempo, né? Num lugar muito novo. Ele me fez relembrar muita coisa também, assim, dessa nossa experiência também individual, né? Para além da experiência coletiva. A nossa turma é a primeira turma na Amazônia, né? E ela tem, acho que viveu algumas coisas próprias do território amazônico. E, enfim, para além de toda a beleza, a gente viveu também algumas coisas, algumas vivências assim muito fortes, né? E eu acho que isso marcou também muito a nossa turma, para além de todas as outras dificuldades, enfim. A gente nasce, então, ali numa região de muitos conflitos agrários, de um histórico muito forte, né, de assassinato de lideranças, de disputa pela terra, de disputa do latifúndio. E a gente sempre falava que, para nós, era até uma dificuldade conseguir
saber do direito, lembrar da teoria do direito, porque a gente vivia uma prática do direito muito diferente da teoria. Então, é até difícil assimilar, assim, lembrar do direito, porque a gente estava vendo na prática que não era o que estava na lei, né, o que a gente estava vivendo. Então, a gente viveu, nos nossos tempos, comunidades também, a gente foi, inicialmente, a gente conseguia ir cada um para a sua localidade, a gente tem aluno do Maranhão, do Tocantins, do Mato Grosso, e principalmente do Pará, que também todos os estados são um mundo, né, de extensão. Eu sou de uma cidade, de Itaituba, que fica a 1.000 quilômetros de Marabá. As duas cidades do Pará, mas, enfim, é uma distância assim, gigante. E aí, em Marabá, a gente viveu muito isso, de vivenciar, por exemplo, o caso de uma ocupação que é comprovadamente uma terra grilada, uma terra que pertence ao estado do Pará e que o juiz concede 8 vezes um despejo para aquelas famílias. E a gente está lendo o processo, falando para a comunidade, está errado e o juiz concedendo despejos, né? Em outro caso, por exemplo, a gente estava fazendo um seminário quando de repente soube do massacre de Pau d'Arco. E aí a gente sai do seminário e vai para frente do IML em Marabá, porque as vítimas do massacre estão lá. Então, a gente viveu uma realidade assim, muito dura da contradição do direito, né? E eu acho que isso marcou muito a nossa turma. E eu acho importante assim, pontuar para as outras pessoas que não conhecem as turmas do Pronera, porque a gente vem dessa realidade, né? A gente vem dessa realidade de luta, de marginalização, de conflito contra o latifúndio, de conflito com os grandes empreendimentos, mas a gente também traz uma carga individual de também ter sido excluído de alguns processos, né? Por exemplo, de uma educação básica com uma qualidade, por exemplo, que os outros alunos do direito da universidade tiveram. Então, a gente chegando na universidade, a gente tem que se esforçar muito mais para conseguir compreender aquele direito ensinado na universidade, mas sempre enxergando o direito que a gente vive, que a gente viveu e a gente vive na prática. Então, esse foi um grande desafio assim, da nossa turma. E eu acho que a gente conseguiu viver isso, superar isso também com muita mística, com muita esperança, com muita animação. A gente morou junto os 50 durante 2 semestres, então, durante os 2 primeiros semestres a gente viveu numa chácara, depois foi morar em outra chácara, a gente morou no espaço da Cabanagem, que é o espaço da CPT, e aí, imagina, né, 50 pessoas totalmente diferentes, morando junto, brigando horrores, e aí depois começou, alguns vão morar junto, 10 pessoas morando junto numa casa, 3, 4, todo mundo também foi se casando ali, arrumando outras famílias. E essa foi uma dinâmica bem legal, que até antes da pandemia, na Cabanagem moravam 13 ainda, né? Moravam juntos. Outros da própria turma casaram entre si também, foram morando juntos por ali, separando. Mas a gente chega agora já ao 10º semestre, no caso a gente concluiu todas as disciplinas, está nesse processo de conclusão de TCCs para fazer a formatura, muito também nesse sentimento, sabe, de vitória, de persistência, porque nós sabemos, né, a luta que foi, a luta dos trabalhadores, também com muita empolgação e muita esperança desses movimentos sociais, de que esses estudantes eles vão contribuir, né, nas comunidades, seja em qualquer espaço, seja como advogado, como professor, ou como própria liderança também, porque acredito que a grande maioria, se não todos, são também lideranças nas suas comunidades, e mesmo que não contribuindo no campo do direito, também contribui com esse conhecimento que adquiriu na universidade para a luta, né, desses trabalhadores. Então, isso, assim, eu acho que falo um pouco pela turma Pleni, quando eu falo que essa nossa história é muito de batalha, é uma história nossa também de vitória, de muita felicidade,
e que a gente compartilha com as outras turmas do mesmo sentimento também de esperança também, de dias melhores. Acho que era isso. Excelente. Excelente, Jaque. E, assim, a turma de vocês é isso, enche a gente de esperança, né? A região norte é um lugar, como você falou, de maior número de conflitos, de assassinatos, de massacres no campo. Então, é muito simbólico ter uma turma, né, com camponeses e camponesas para fazer esse enfrentamento, também se apropriando desses instrumentos jurídicos, né? Então, muito bom ouvir esse relato e ter esses registros, né, e saber que estão caminhando para essa etapa final para reiniciar uma longa jornada em defesa dos direitos dos povos. Eu queria seguir, então, dialogando com vocês, eu acho que Elis caiu novamente, e aí, então, queria passar para o Claudeilton, eu acho que a turma Elizabeth Teixeira é anterior a Eugênio Lira, né, João? Então, eu queria ir nessa sequência, nós somos Teixeira. Quase da mesma época, né? É o mesmo período. Quase são irmãos gêmeos. A gente iniciou primeiro, né, João? Só que eles terminaram primeiro, para poder empatar. Excelente. Então, pode ser Claudeilton, depois o João, depois a gente ouve a Ana. João, se você quiser seguir, sem nenhum problema, viu? Pode ser você, Claudeilton. Ótimo. Primeiro, parabenizar, Elis, a turma de vocês pelo belíssimo poema, viu? Eu sei que Jaqueline já falou, mas o cordel, ele é carregado de elementos que são muito comuns entre as turmas que estão aqui. E aí, claro, o que a gente vai falar aqui com relação à turma, não é nada mais do que o que está poetizado no cordel que você trouxe. Parabéns à turma, viu? Mas para ir só reforçando, então, tem algo assim que é muito comum entre nós, militantes, e entre as turmas e as formas organizativas que a gente foi enfrentando ali, que assim, todos nós temos a mesma origem, somos camponeses, ligados a movimentos do campo, né? Movimentos de pequenos agricultores, movimentos camponeses. Todos nós aqui tivemos uma formação na mesma linha do que Jaqueline colocou, né? Somos de escola pública e, infelizmente, essa ainda é uma realidade, né? Das comunidades camponesas, em especial, de ter escolas públicas com baixa qualidade, né? Que é um desafio, claro, nosso de fortalecer isso, inclusive, né? E um outro elemento é justamente esses, que o prezar pela coletividade, ele está inserido no nosso DNA, e todas as turmas, principalmente no início, Jaqueline, caminhou nessa perspectiva, né? O desafio da coletividade como uma forma de superar várias dificuldades, dentre elas, aqui é muito comum entre as turmas, são as questões econômicas, né? Mas eu coloco esse elemento e prometo aqui, Mara, não me alongar muito nos 5, 6 minutos que você colocou, e aí passar para outros pontos, que inclusive em conversa com o nosso companheiro Aldeni, conhecido de todos aqui e todas, um ótimo militante, muito organizado, contribuiu muito junto com outros para que a gente, enquanto turma Elizabeth Teixeira, pudesse manter aí essa organicidade que vocês já falaram nas turmas de vocês, e manter a mística como esse elemento que alimenta e direciona o nosso foco para a luta, né? Mas os elementos que eu queria colocar assim, o processo de seleção como um momento primeiro de desafio para todos nós, o vestibular e essa mobilização para que pessoas possam fazer. Imagine que na turma Elizabeth Teixeira tinha gente de 16 estados. Olha, o estado da Bahia tinha gente de Rondônia, tinha gente do Mato Grosso do Sul para fazer vestibular na Bahia. Então, essa diversidade, ela é muito característica também das nossas turmas. Então, esse é um primeiro ponto que, claro, assim como as outras realidades, né, a gente precisa enfrentar e passar por ela. Um segundo ponto que já veio aqui também nas falas anteriores, mas que é interessante, eu acho que é o que inclusive possibilita vários camponeses e camponesas poder fazer o curso,
que é a pedagogia da alternância como elemento central do estudo sem o desligamento com o campo. É uma forma que você pode sim estudar e pode sim ser camponês, naquela ideia de ligar a prática à teoria. E eu coloquei esse elemento, não vou me aprofundar, mas ele, todos que estão aqui sabem, todos que estão nos acompanhando, o quanto é central para a manutenção da possibilidade dos agricultores e agricultoras, camponeses e camponesas poder estudar pedagogia da alternância. E que, claro, está aliado diretamente com um terceiro elemento que eu coloco, que é a questão do ensino aliado à pesquisa, né? Acredito que a turma de vocês não é diferente da nossa, mas a nossa, assim, você pegar os trabalhos científicos de conclusão de curso, a maioria deles vão estar ligados diretamente com aquilo que é pautas e demandas das nossas organizações. Ou seja, todos buscaram fazer esse link, perguntas, temas e perguntas que respondam a questões práticas, né? Um exemplo claro, por exemplo, Claudeilton. Claudeilton é militante do MPA, o MPA é um dos movimentos camponês, o movimento de pequenos agricultores, que defende a pauta da soberania, que defende a pauta genética e sementes crioulas. Então, o tema de Claudeilton como exemplo dessa ligação direta entre o ensino e pesquisa foi falar sobre sementes crioulas, levar o tema das sementes crioulas para um trabalho de conclusão de curso na universidade, né? Claro que ali naquela perspectiva da legislação. Então, assim, isso é muito importante e antes não era visto na universidade, né? Até essa ideia de ter a pesquisa como um elemento central, a pesquisa de campo, porque é muito comum não ter isso, apenas aquela análise mais, né, Mária? Uma análise mais referencial mesmo, mas esse elemento ele é fundamental. E um quinto elemento que ele é fundamental, e aí já estava também na fala da Jaqueline, na poesia da companheira Alice, que caiu de novo, é a mística. Eu lembro ainda hoje de um trecho de uma das nossas primeiras místicas na universidade, e acho que o povo achou muito estranho, aquele povo puxando palavra de ordem, poesias, tambores batendo, algo muito estranho para eles, sabe? E um dos trechos, inclusive, aquela fala de Fidel, onde ele diz que a universidade se pinte de polvo, né? E o povo justamente pintado, não precisava nem tinta, ali já estava a diversidade de povos dos diferentes estados, movimento, enfim. E a gente ocupando os corredores ali, aquilo tudo muito, muito animador para a gente, né? E estranho para o povo, até que eles foram se acostumando, entendendo o que estava acontecendo ali, mas de início foi um susto para a universidade, para os professores, e não diferente de muitos outros, eles compreenderam muito essa dinâmica da mística, a organicidade. Nunca antes na história da Universidade de Feira de Santana tinha tido uma turma que fazia mística e que tinha uma organicidade capaz de garantir ali a organização daquele povo, trabalhos bem direcionados, enfim, uma riqueza que nós conhecemos, né? Tem muito perrengue, mas tem muita coisa positiva e importante nesse processo organizativo. E um outro elemento já para concluir, é essa questão do nível de produção e o compromisso dos educandos e das educandas. Coisas assim que parecia impossível para nós, homens e mulheres do campo, ter uma capacidade de produção científica, sabe? Aquele compromisso. Quando cuidou que não, estava nossa militância produzindo artigo nas revistas científicas da universidade. Quando cuidou que não, nossa turma estava organizando livros. Quando cuidou que não, nossa turma estava publicando livros. Então, assim, isso foi tudo muito, muito gratificante, foi tudo muito, muito provocativo, inclusive, né? Porque os que estavam ali, boa parte, e não é diferente de vocês, eu acredito, tem aqueles que não acreditam nas turmas, né, que não acreditam nas organizações, é aquela parte do criticar. E, inclusive, ficavam dizendo que éramos bons nesse sentido, mas queriam ver se a gente ia ser bom na hora da prova da OAB, né? Essas provocações que não é diferente com as demais turmas.
e graças aos esforços de cada um e cada uma, é uma das turmas dessa universidade, que, claro, tem mais de 10 turmas por cada período, né? Ali no mesmo momento, foi uma das turmas com maior índice de aprovação, né? Então, eles entenderam que não é apenas uma questão organizativa, política, de defesa daquilo que é real, mas esse ponto 6 do nível de produção e esse compromisso acadêmico também foi bastante surpreendedor para os professores e para nós mesmos, né? Camponês se vê assim com esse compromisso e dá conta de fazer essa produção. E o companheiro João Grandão está aqui, inclusive, né, Mara? Um dos livros produzido, publicado pela turma Elizabeth Teixeira, tem o prefácio feito pelo criador, pelo fundador aí do Direito Achado na Rua, né, José Geraldo. Que um belíssimo prefácio. E não vou concluir, e tem a última pergunta que você fez, Mara, que aí, claro, a gente deixa para a segunda rodada, que é justamente essa coisa do desafio da atuação jurídica, né? Excelente, Claudeilton, muito bom e ótima lembrança, né? O professor José Geraldo também, ele é um dos incentivadores, né, desse espaço e acho que cabe esse registro de como que todo grupo, né, e todo percurso em potencial do Direito Achado na Rua fortalece as turmas e de como que as turmas se fortalecem também a partir do grupo do Direito Achado na Rua, a partir dessas experiências de ensino, de pesquisa e dessas continuidades de aprimoramento do nosso saber jurídico, mas do nosso saber popular nessa relação direito e movimentos sociais, tão bem sintetizado e resignificado no grupo do Direito Achado na Rua, que nos convida, inclusive, para esse espaço virtual aqui hoje. Então, que bom que você traz esse exemplo, né, concreto dessa relação também. Então, eu queria passar agora para o João Batista, para a gente também ouvir algumas boas experiências também da turma Eugênio Lira. Com você, João. Então, quando eu me senti um prejudicado que eu não ouvi o poema da Elias, viu? Então, talvez depois seria bom ela encaminhar para eu poder, que aqui cortou sua fala toda hora. Não sei se talvez seja o limite da minha internet também. Mas vamos lá, olha. A turma Eugênio Lira, ela foi muito diferente, talvez, um pouco da Elizabeth Teixeira, da UFES. A gente tinha mais estudantes da Bahia, né? Mas tínhamos também pessoas do Maranhão, do Rio Grande do Norte e Sergipe, né? Então, eu lembro bem dessa dinâmica deles, da dificuldade que certamente tinha, né, quando o período de estudo, né? Nós, talvez, tivemos menos dificuldade nesse sentido, né? Era uma turma mais reunida, nós tínhamos representação, a grande maioria do CETA, né, que é um movimento aqui da Bahia, né, que engloba, inclusive, a categoria quilombola também, e o MST, o MPA, né, a FATRES, o MLT, então essa era uma turma bastante eclética em termos de representatividade do movimento social, né, nesse sentido, né. Eu tive uma preocupação muito grande quando aquela turma, porque, assim, talvez esse aspecto da vaidade, né, talvez dialogando um pouco com esse local do saber jurídico e o saber popular, né, talvez a advocacia antes, né, se a gente for trazer numa perspectiva histórica, né, os filhos da burguesia ou eram advogados ou eram padres, né, ou seja, sempre era um privilégio ser um advogado para poucos, né, e também nós estamos e fomos para a universidade e aqui estamos para romper essa perspectiva colonialista, né, de latifúndio, né, que o saber não é um latifúndio, né. Contudo, né, há essa dificuldade também em nós, né, de um pouco ficarmos com esse sentido da vaidade, né, e não conseguirmos estar nesse processo de articulação do local de fala, né, certo? Então, quando o Claudeilton falava, né, dos estudos, certamente esse é um diferencial, né? Hoje eu faço pós-graduação no UFG, né, e assim, talvez um grande diferencial nosso é essa perspectiva de estarmos com o pé no chão, né? Os nossos trabalhos, ele não é um trabalho abstrato, a gente parte de uma realidade concreta, né?
Então, eu valorizo muito isso, acho que isso é um elemento muito positivo desse desafio, para a gente dialogar, né, com essa perspectiva romântica, né, e colonialista, né, elitizada que é o direito, né? Então, a gente desafia isso, esse é um desafio muito grande, já um pouco dialogando também com esses aspectos dos desafios, né, que a turma Eugênio Lira, ela enfrentou, né? Eu não sei se eu disse anteriormente, Mara, mas Eugênio Lira, ele foi um advogado, né, que foi assassinado, só para abrir um parênteses aqui, que foi assassinado em 1977, né, e tendo em vista os conflitos de terra no oeste aqui da Bahia, né? Então, ele era da FETAG e foi assassinado em razão de defender o direito dos poceiros, dos sem terra aqui do oeste da Bahia, né? E aí talvez, né, nós, quando a gente começa a apropriar desse conteúdo, né, e fazer, né, essa passagem, né, de onde é que a gente está e quem que a gente vai defender. Talvez isso é muito desafiador, né? E eu vejo que nós, hoje militantes, né, atuantes da área jurídica também, apropriar desses conteúdos, né, do conteúdo, ele é importante demais, né? Por outro lado, ainda hoje eu estava, semana passada, dialogando com um professor da UFG, e eu falava exatamente sobre isso, né? Se é a universidade que tem que aproximar da gente, ou é a gente que tem que aproximar da universidade. Eu sou o contrário, eu sou do contra, né? Eu penso que lá... Aí ele falava, não, mas não dá para você falar que nós foi, né? Tudo bem, professor, agora, espera aí, o meu local de fala vai ser sempre o local do campo. A pessoa que eu vou defender, né, são aquelas pessoas que estão no campo, com muito orgulho, ok? Mas isso que é fundamental e que é o diferencial nosso, né? Na perspectiva de turma, na perspectiva da militância política, organizativa, no movimento social, né? Eu acho que isso talvez um desafio maior nosso hoje, né? Não nos tomar dessa vaidade que sempre foi, né, para poucos, né? E, no entanto, fazer uma defesa também positiva, né? E com bastante conteúdo, né? Com muita teoria também, eu diria, né? Então, hoje aqui na CPT, por exemplo, a CPT é uma pastoral, né? Ela não é um movimento social, é uma pastoral, mas ela, no entanto, ela está diretamente ligada com a vida e com os processos de luta do movimento social, né? Nós estamos aqui numa região também de muito conflito, né? Eólica, mineração, né? Projetos de infraestrutura, né? E certamente nós estamos aqui do lado dessas pessoas, né? Dessas comunidades, desses grupos que estão sendo afetados por esse empreendimento e fazendo defesa do direito dessas pessoas, né? Eu acho que isso é o fundamental, porque a gente não pode perder jamais, né? Eu tenho certeza que as minhas colegas e colegas que aqui estão também estão nessa mesma perspectiva, né? É uma pena, Mara, acho que seu registro foi muito oportuno no começo em relação à política do Pronera, né? Perder ou acabar com o Pronera é exatamente uma forma, uma via expressa e direta de que a gente incomoda realmente lá onde nós estamos, ocupar esse espaço, né? Perto dos juízes, perto dos promotores, perto dos delegados, né? Perto dos serventuários de cartório, né? Acho que ocupar esse espaço, né, é muito desafiador, e é por isso que eles acabaram com o Pronera, né? Tentaram acabar com as turmas, né? Aí a primeira aí de Goiás nós tivemos também assédio aqui, ataques a possibilidade de continuar com a turma, e não é à toa que nós estamos aqui hoje, né, com muito orgulho, sim, né, de ser camponês, de ser advogado, e de fazer essa defesa do direito dos menos favorecidos. Eu penso que esse é o grande diferencial, né? E quando vocês falavam da questão da mística, né, realmente eu lembro, né, que a pauta, né, a agenda da turma Eugênio Lira na UNEB de Salvador, ela só foi introduzida via as místicas, né? Porque eles não entendiam realmente quem éramos nós, né? Falavam que a gente
tínhamos entrado pelas portas do fundo, né, da universidade. No entanto, quando via, né, a qualidade, né, e a temática, de como a gente levava, né, a pauta e a mística nos espaços que a gente participava na universidade, esse foi o grande diferencial, e eu penso que foi ali, né, que a gente pôde, de certa forma, sermos reconhecidos dentro daquela universidade, né, da Bahia. E, para mim, eu tenho certeza que hoje, né, esses advogados, militantes, né, acho que nem tanto advogado, mas militante mesmo, né, onde é que nós estivermos, né, tanto da turma Eugênio Lira, como das demais turmas que vieram do Pronera, estamos levando essa agenda, né, essa pauta, né, para as pessoas, que é a defesa de uma forma bonita, né, técnica, eu diria também, mas uma defesa dos direitos dessas pessoas que nunca tiveram voz, que nunca tiveram vez, né? Eu penso que esse é, talvez, certamente, o maior desafio, e que nós estamos aqui e fomos desafiados para estarmos aqui, né? Acho que um pouco era isso que eu queria trazer. Como assim, essa parte mais de conteúdo, eu fiquei muito contemplado com a fala daqueles que me antecederam, por isso que eu já, talvez, extrapolei um pouquinho essa questão dos desafios aqui, Mara. Não, excelente, João, muito bom, mas todos os relatos agregam algo novo, né, e vai construindo essa grande teia de beleza e resistência presente nessas experiências, né? Muito bom. Quero passar para a Ana Paula Rupp, então, da turma Nilce de Souza, para ela partilhar um pouco também, né, dessas coisas boas e dos desafios enfrentados também na turma, né, que foi realizada ali na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Com você, Ana. Obrigada, Mara. Gente, é muito interessante escutar, primeiramente. A gente comunica muitas experiências, né? As experiências, elas se comunicam, né? Desde fazer a mística com tambores e muita coisa na memória, assim, desses momentos. Vocês estão ouvindo bem, ela... Dá para ouvir? Agora melhorou. Agora sim. Tá. A turma Nilce, ela é uma turma que tem algumas particularidades, né, ali na UFR. É uma turma que foi composta por 49 estudantes, né, 30 mulheres e 19 homens, então a gente, quando pensa essa caracterização da turma, é uma turma feminina, é uma turma também que se autodeclara negra, né, então a gente tinha 75% da turma autodeclarada negra. Então, e a gente colocava muito essa questão da identidade, porque ela foi um aspecto muito fundamental, assim, além da diversidade, né, porque éramos 49 estudantes de 15 estados brasileiros, né, então carrega, né, essa diversidade que a gente vê também nas outras turmas. E ela tinha outros elementos, que é a presença de 2 estudantes haitianos e uma estudante venezuelana. Então, a gente também se comunicava com experiências que iam para além do Brasil, e isso foi muito enriquecedor, né, esse contato. E aí eu falo da identidade, porque para nós foi muito fundamental, assim, pensar que a gente estava localizado no Paraná, numa universidade que carregava uma herança colonial muito forte. Então, quando a gente entrou na universidade, foi um choque muito grande quando a gente viu ali uma elite branca, uma elite classe média alta. Para nós teve um impacto muito grande, porque na medida em que a gente enxergava no outro essas características, a gente também olhava para nós mesmos e começava a se identificar, né? Então, eu vi muitas pessoas, e isso eu me incluo, né? Se perceber enquanto mulher negra na sociedade, né? E como essas questões de gêneros, de classe, de raça atravessam a nossa própria existência. Então, eu acredito que a turma ali, Nilce de Souza, ela, por si só, eu acho que faz parte da política do Pronera, ela questiona muitos lugares, né? Questiona que universidade é essa, que universidade que nos acolhe, ou se não está acolhendo, né? E ela questiona tudo. Eu lembro, assim, desde a nossa formação das cadeiras,
assim, na sala de aula, que era nessa parte da pedagogia da terra, né, que as cadeiras em forma de U, isso já era um espanto, assim, como a gente organizava a cadeira e não era em fileira, por exemplo, sabe? Desde a gente ir com nossas camisas dos movimentos e isso ser muito questionador naquele espaço. Então, eu acredito que não apenas no nosso falar, nos nossos atos que a gente fazia, a nossa presença ela era questionadora também dentro da produção do conhecimento daquele espaço, né? E eu lembro que na sala de aula a gente era muito questionadores, assim, a gente questionava tudo e trazia muito a nossa realidade, né? Isso era muito interessante. Você fez surpresa, assim, e falar que nas outras turmas não havia isso, assim, de trazer tanta informação, tanto esse saber que nossas comunidades, elas também têm a ensinar, né? Muito a ensinar, mas a gente também tem a aprender. E aí, quando a Mara questiona essa questão das relações, a gente também se construiu, claro, não foi um processo passivo, né? Foi recheado de conflitos, essa questão de se identificar, de questionar esse espaço, mas avaliando, assim, a conclusão da nossa turma foi no ano de 2019, a gente avalia que foi muito positiva. A experiência do Pronera, ela realmente, ela põe em prática aquilo que ela já carrega, assim, que é a questão da transformação social, né? E eu acho que é um pouco dessa experiência, assim, e dizer que a gente viveu um período muito peculiar, e aí eu compartilho com a Jaqueline ali, que a gente viveu o período de 2015 a 2019, pensar no que acontecia no Brasil nesse período, e a gente estava no seio disso, que era Curitiba, né? Curitiba viveu uns momentos, foi palco, né, dessas transformações políticas, e a gente estava inserida dentro desse espaço, né, dentro de uma universidade que é o símbolo da cidade, o símbolo das personalidades nacionais, e dizer que é isso, a gente estava lá questionando, trazendo as nossas pautas, seja na pesquisa, a gente se inseriu em vários grupos, questionou, trouxe a questão de gênero, da mulher camponesa, do feminismo popular, e é um pouco dessa experiência, assim, e dizer que a gente teve uma peculiaridade também, nesse sentido do tempo comunidade, Claudilton, que foi a questão que a gente não tinha um tempo comunidade como as outras turmas, ela seguia o calendário da própria universidade, então quando todo mundo faz férias, era que a gente fazia o tempo comunidade. E por um lado foi o que viabilizou a existência do curso na universidade naquele momento, mas por outro, foi um grande desafio esse distanciamento da comunidade por tanto tempo. A gente vivia 6 meses aqui e ia em casa nas férias, sabe, no meio do ano e do final do ano. Então, isso foi um grande desafio, incluindo outros, como a questão financeira, a questão de estar numa cidade com uma temperatura diferenciada, né, das outras, assim, ter que procurar casaco e cobertores que dê conta desse frio. Mas, assim, muito essencial a gente questionar, eu acho que a gente trouxe um saber muito localizado. Quando eu vi, assim, as defesas de TCC, a escrita, era uma escrita muito boa, porque a nossa qualidade, inclusive foi questionada que a gente abaixaria a qualidade do curso aqui da universidade, né? E aí o que a gente teve no final, assim, foi muito enriquecedor, porque a gente trazia um saber localizado, a gente estava inserido ali na escrita, e uma escrita muito boa, né? Uma escrita, assim, trazendo as pautas, e no exame da ordem a gente também passou já no 9º período, né? Muitos passaram no 9º período e passamos em peso, assim. Então, dizer que o Pronera é uma política pública que a gente tem que lutar ainda para avançar, assim, voltar, né, a existir e que permaneça, porque ela é muito essencial. Excelente, Ana, muito bom. Eu acho que tem 2 elementos, que são vários elementos, né, que se agregam, assim, mas com relação a esses que você trouxe, eu acho que a presença da venezuelana e dos companheiros do Haiti nessa experiência das turmas também foi algo muito simbólico e muito em potencial,
né, de como que ela também agrega e ela se encontra dentro de um processo de resistência que dialoga, inclusive, com as lutas na América Latina. Então, a turma de vocês, o projeto de vocês pôde receber isso, que eu acho que foi algo muito em potencial especial, que eu acho que cabe esse registro. E a outra coisa que está saindo agora, quentinho, né, deve sair esse ano, um livro com registro, com relato dessas experiências, né, que já estão presentes em várias monografias, em vários espaços, mas que tem um livro sendo organizado pelos professores na relação com a turma, também que deve sair, que vai trazer esses registros, né, assim como você trouxe aqui para nós. São muitos elementos, assim, a gente fica muito feliz e revive várias coisas, né, e se reencontra nessas falas que vocês trouxeram. A ideia que era a gente compartilhar um pouco disso, começamos um pouco tarde. Na verdade, o João queria conduzir esse espaço, eu, né, estou nessa condição aqui de vocês, mas acabei assumindo um pouco dessa mediação em função dos limites aqui da plataforma, mas acho que foi muito bacana, muito rico, né, a gente ter acessado esse espaço para dialogar nesse tempo sobre essas experiências. E é nesse sentido, então, que a gente parte para o nosso próximo bloco, e o bloco final, que é de como que a gente ressignifica isso na atual conjuntura. Acho que tem um quadro sobre o potencial, o desafio, a defesa do Pronera, de como que a gente se refaz hoje nesse tempo, atuando nos nossos diferentes movimentos e localidades. O João advogando desde da Bahia, o Claudeilton Pernambuco, a Ana Espírito Santo, Paraná, a Jaque, né, com essa questão lá no Pará, o MAB. Então, a ideia agora era a gente, então, fechar com a rodada da concretização disso na atual conjuntura, sejamos enquanto formandos, enquanto advogados, enquanto pesquisadores, e o que é que vocês deixariam, então, como mensagem, né, como lição dessas experiências, né, para a perspectiva e para o fortalecimento de um direito crítico nessa conjuntura, já casando isso com as considerações finais. Então, eu queria que vocês pudessem fazer essa síntese agora com a devolutiva da palavra para esse nosso terceiro e último bloco, né, para, na sequência, a gente encerrar, então, esse nosso espaço aqui, que eu já sinto que ele foi muito aconchegante, importante, produtivo, mesmo que de forma virtual. Então, eu queria, então, a Elis caiu de novo, ela está com essa dificuldade de internet, então eu queria começar pela Jaque, ali pelo norte, pode ser, Jaque? A gente só pediria para não se alongar muito, para não ficar muito extenso o programa, que extrapola um pouco do perfil do programa do João, na TV 61, mas eu falei para ele, é porque são muitos elementos e faz tempo que a gente não se encontra. Então, por isso que acaba se alongando, mas tem um olhar positivo sobre esse nosso encontro aqui. Então, eu já devolvo a palavra para você, Jaque. Tá, obrigada, vou ser bem breve. Então, bom, eu acho que agora, essa nova fase, né, que vocês já colocaram, nossos egressos aqui já colocaram muito bem. Eu acho que, primeiro, dessa disputa que a gente fez na universidade, né, de demarcar esse nosso território, de demarcar a nossa mística, a nossa capacidade também desse saber jurídico. Eu acho que, pelo menos a nossa agora, que vai para essa fase já de se formar também, agora a gente vem nesse desafio de também demonstrar nos espaços jurídicos a nossa capacidade também, né, de dizer que, olha, assim como disseram na universidade que não era para a gente não dava conta, que a gente não ia conseguir, a gente vai para essa batalha também no jurídico, nos espaços acadêmicos, para quem quiser seguir na academia também, e com muita garra, assim, também, com muita responsabilidade e força na luta, com o apoio e tarefa também dos movimentos sociais, né, que eu acho que isso é muito importante. Os movimentos sociais, além de fazer essa tarefa da luta pela criação da turma, mas também de manutenção e acompanhamento, mas agora também de fazer esse direcionamento desses egressos, e olha, agora você vai
contribuir como nosso advogado na região tal, você vai fazer a tarefa desse jeito. E a gente também com essa responsabilidade assumindo, né, esses espaços. Então, eu acho que daqui para frente é luta novamente e acho que tem um saldo muito positivo e vamos nos encontrar aí na Renap, na BJD, nos espaços também que nos cabem. Um abraço. Excelente, Jaque. É isso aí, né? Como que a gente vai nessas continuidades, né, se encontrando nesse bloco de resistência do direito crítico, né, em defesa dos nossos povos. Muito bom, eu queria passar para o João Batista, então, ele está tentando voltar. Pode ser, João? Colega. Sim, Mara, a gente tem uma parceria, né, grande já, né? Olha, eu vou ser breve aqui, tá? Eu gostaria de trazer ainda um dado de um colega aqui, né? Eu estou meio, da turma Eugênio Lira, eu fico mais isolado aqui no Sudoeste, né? Então, os demais colegas estão mais para o Oeste, para o Norte, né? Eu fico bastante isolado aqui, então eu dialogo muito com outros colegas da advocacia, né? E outro dia, colocando a minha experiência para ele, de militância, né, aí ele ficou olhando para mim. Eu falei, colega, mas é o seguinte, onde que o direito está? Onde é que o direito acontece? Né? Inclusive, fazendo alusão para ele dessa perspectiva, né, do Lira Filho, do Zé Geraldo, do direito a estar na rua. Né? E aí ele ficou me olhando, né? Ele ficou me olhando. Eu falei, pô, bom, porque para mim o direito acontece na rua, né? Então, se você não conhece a rua, como que você vai fazer a defesa do direito no tribunal, né? Certo? Então, assim, ele é todo pomposo, né? Um vocabulário pomposo, bonito, né? Mas, no entanto, né, não conhece a rua, né? E onde é que nós estamos? Muito obrigado. Né? Então, assim, e essa, para mim, é o meu diálogo também com essa necessidade, o desafio que a gente está agora de advogar nessa atual conjuntura. Me parece que essa perspectiva do direito a estar na rua, né, da atuação jurídica popular militante, ela se faz cada dia mais necessária, né? Porque não é à toa que eles nunca nos viram, não quer nos ver, não quer saber do direito, e quais são os direitos nossos. Então, essa é a nossa perspectiva que eu entendo que a gente tem que segurar ela, né? Que segurar ela com muita técnica, né? E com muita militância política também, né? Eu entendo, né? Essa, para mim, é o que eu gostaria de trazer. E, por fim, Mara, agradecer você, o João, agradecer quem nos ouve, tomara que tenha gente ainda nos assistindo, né? Nesse momento, né? Mas nós estamos aqui, certamente, com essa mesma perspectiva e convicção política do nosso lugar e do que nós temos que fazer e vamos fazer estando aqui na atuação jurídica popular, tá certo? Muito obrigada, Mara, muito obrigada, João, e meus colegas também, colegas que estão aqui comigo nesse momento. Valeu. Excelente, João, muito bom. Temos muitas lutas aí juntas, né? E que importante a gente se encontrar para resignificar a nossa força para esses enfrentamentos. Muito bom. Então, agora eu passo para a Ana Paula. Pode ser, Ana? A Elis não conseguiu voltar? Pode ser. Nessa questão que você coloca, assim, nós somos também um pouco pós-madura, tá bem recente para a gente, né? Eu vejo que os colegas, assim, a gente está muito tá inserido, né, na questão dos direitos humanos, seja nos nossos territórios, nas organizações de direitos humanos. E isso é importante. Deixa eu só pedir para você falar um pouco mais devagar, para a gente conseguir entender melhor. Quando você fala rápido, aí corta um pouco, a gente não consegue entender. João? Tá bom. Jaque, então, falar um pouquinho mais devagar para a gente conseguir entender, para a gente te ouvir bem. Tá bom. Tá bom. Então, nessa perspectiva pós-madura, né, a gente está recente, a gente tem pouco tempo, a gente se formou, a gente está inserido nas organizações, também trabalhando com as nossas comunidades, e isso é muito positivo, sabe? Quanto a gente está se fortalecendo enquanto rede, né? Que a Jaqueline colocou a Renap aí, que é um espaço que a gente, dentro das graduações, a gente já vem construindo, e esse retorno para as comunidades, para as pautas dos movimentos sociais também,
né, na defesa da vida, na defesa da alimentação saudável, e também pensar nessa disputa da produção do conhecimento também. É um espaço que a gente tem buscado fazer luta, né? Eu acho que eu vou ser breve, porque da minha conexão e do fone aqui, mas é um pouco essa perspectiva. Excelente, Ana. E a gente está muito feliz com a sua participação agora na Secretaria Nacional do IPDMS. Cabe o registro que a Via Campesina, na relação com o IPDMS, organizou 2 livros, né, com esse registro desse conhecimento acumulado, e estamos caminhando agora para a 3ª publicação, fruto dessa parceria, e dizer que para nós é muito importante ter uma mulher negra, advogada popular, ocupando, dando continuidade para esse espaço no Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais. A Elis mandou mensagem que não vai conseguir voltar, porque lá está com muito vento, ela está com problema com a internet, não vai conseguir voltar, uma pena, né? Mas deixamos aqui o registro, e agora eu passo para o Claudeilton, e nessa condição eu queria convidar, então, pedir para o João entrar para a gente encerrar junto aqui esse nosso encontro com as turmas. Claudeilton, com você. Obrigado, Mara. Eu também serei bem objetivo, e vou trazer 2 pontos para concluir essa fala, que, assim, um dos principais desafios que nós, a militância, enfrentou na universidade inicialmente, acho que na prática da advocacia, é justamente essa questão que a gente é muito envolvido numa perspectiva de uma pauta política. É uma pauta organizativa, é uma pauta de luta de massas, entendeu? Então, isso na prática do advogar exige uma prática direcionada, com bastante foco, estudo. É impossível ser advogado sem estudar. O pouco de prática que acho que a Ana e eu, e o João, a Mara, enfim, os que estão aqui já perceberam isso. Advogar é uma das tarefas que não tem como você ser meio advogado, ou você é ou você não é. E eu estou dizendo isso para colocar aqui, que Mara provocou, mas que é assim, um dos principais desafios para nós, militantes, é estudar. Vai aparecer, Jaqueline, meio mundo de dúvida em nossa vida. Meio mundo de será se é isso, será se não é, enfim, faz parte de uma realidade, sabe, para nós que estamos iniciando. Mas esse é um primeiro desafio, é que, assim como inicialmente na universidade a gente teve que se dedicar bastante para, às vezes, dar conta do mínimo, no nosso início de advocacia é muito parecido, a gente se dedica muito, mas é a prática que vai nos dando essa capacidade mais técnica e também política de transitar por esse meio. E o segundo ponto, para fechar, da alegria, né? Porque imagina que a nossa militância, nós militantes, e Ana falou isso, nós estamos nessa lida, nós voltamos para nossas comunidades, nós estamos no campo da atuação da assessoria jurídica popular, e que outros que não estão, e mesmo estando, seguir estudando, e isso é ótimo. Olha aqui, dos que estão aqui, boa parte dos que já estão fazendo mestrado, especialização, isso é ótimo, tá? Segue ocupando o território, né, do saber, o latifúndio do saber nas universidades. E um outro elemento, só fazer um registro que eu acho que é importante, a forte presença das mulheres, inclusive nesse momento aqui, né? Isso é importantíssimo, acho que reforça a preocupação dos nossos movimentos com essa questão de gênero, participação da mulher como um elemento importante, né? Eu sei que falar isso até entre nós já é quase desnecessário pelo avanço das organizações, mas é bom a gente reforçar isso. Fundamental e interessantíssimo. E aqui não foi uma escolha, dizer, tem que ter, é a própria realidade, né, que colocou essa quantidade maior de mulheres aqui, isso é importantíssimo. E agradecer muito ao Direito Achado na Rua e à TV 61, nós estávamos falando, João Negrão, que inclusive o nosso prefácio do livro dos educandos, dos estudantes da turma Elizabeth Teixeira, teve um prefácio elaborado pelo nosso companheiro do Direito Achado na Rua, e que isso é muito importante, e que esse momento aqui reforça essa relação necessária. Muito obrigado e agradeço
pelo espaço. Obrigada, Claudeilton. Muito bom. Eu acho que as sínteses colocadas aqui apontam para essa continuidade e para a responsabilidade que nós temos nesse processo, para a responsabilidade coletiva. E aí eu acho que o João, com o professor José Geraldo, quando propôs esse espaço, né, conversando, acho que foi muito feliz, porque é de como que a gente se encontra para ressignificar os valores que norteiam a nossa ação política e jurídica, né? E é nesse espírito, então, que a gente quer encerrar esse encontro de hoje. O João já está aqui na sala com a gente, a Elisa, infelizmente, não conseguiu voltar, mas a gente quer deixar o nosso abraço afetuoso para a Elis, para toda a turma Fidel Castro, que está formando nesse momento, nessa continuidade. A gente pediu já que ela partilhe conosco o poema, porque eu acho que o poema é uma síntese de muitas coisas que nós enfrentamos e do que nós ainda vamos enfrentar nessa luta que está travada para nós nessa conjuntura. Então, é com esse espírito que a gente encerra, e antes de passar para o João, que acabou me dando essa tarefa de dialogar um pouco aqui com vocês, eu queria, então, trazer também o nosso abraço afetuoso para a turma Evandro Lins e Silva, né, pela celebração nossa de 9 anos de colação de grau, né, também dos rumos que nós assumimos e dessa pertença a esses projetos de resistência e dessas continuidades, seja no coletivo de direitos humanos da Via Campesina, no IPDMS, na ABJD, na RENAP, então de como é que a gente também vai, né, se encontrando e se fortalecendo nessa relação com as outras turmas, né, e com o próprio campo do o direito achado na rua. E, nesse sentido, também queríamos trazer a memória desse dia, né, a partida de um professor muito querido, o nosso querido professor Jorge Medeiros, que nos deixou no dia de hoje de forma precoce, né, mas que foi um grande homem, professor, procurador, militante social, que hoje fez a sua passagem para outra vida e que vai continuar iluminando, resignificando as nossas lutas em outra dimensão. Então, eu queria encerrar esse nosso programa, a nossa participação, antes de passar para o companheiro João, agradecendo mais uma vez o professor José Geraldo Souza Júnior, todo o grupo do Direito Achado na Rua, e trazendo a memória do querido professor Jorge, que foi nosso patrono na aula da saudade e nos presenteou com um poema do Carlos Drummond. Então, eu queria trazer ele aqui, né, para encerrar, então, essa nossa agenda de hoje, nessa continuidade que a gente segue, então, na luta. O poema que ele ofereceu para a gente, o título é Mãos Dadas, Carlos Drummond de Andrade. Fala assim: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptados por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente. Os homens presentes, a vida presente. Jorge Medeiros presente. Então, é com esse espírito que nós, então, encerramos esse nosso encontro de continuidade na luta em defesa dos povos do campo, das águas e das florestas, e também do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Obrigada, colegas. Obrigada, João. Passo a palavra para você. Mara, eu que agradeço. Foi sensacional. Adorei muito, adorei as falas. É muito gratificante a gente que acompanha como profissional, mais de 40 anos, as lutas do povo, né, principalmente o povo do campo, a gente perceber esse avanço, essa conquista, né, que é uma conquista da luta, né, da luta que combina, obviamente, com um governo democrático popular que assegura essas reivindicações, que é essa da educação, da formação, ela é importante, mas ela só concretiza com luta, né?
da nossa parte aqui da TV 61 e do Expresso 61, dizer que o que nós tanto falamos hoje da disputa de narrativa é a disputa ideológica também, né? Mais profundamente a disputa ideológica que a gente tem que fazer neste mundo de dominação burguesa, capitalista burguesa, em que a dominação ideológica faz parte da dominação política e da dominação econômica. Então, o Expresso 61 e a TV 61 é esse instrumento aí da gente fazer a disputa de narrativa e fazer a luta ideológica também, que ela é muito importante para a luta do povo. Então, agradecer a vocês, é um presente sempre, eu sempre digo, professor José Geraldo, ele sempre me dá presentes, né? Então, presentes são as pessoas maravilhosas que eles nos indicam para entrevistar e esse espaço que ele nos permite aqui trazer esse debate do direito achado na rua. E eu lanço aí também a ideia da comunicação achada na rua, né? Que é a comunicação do povo, a comunicação da luta do povo. Obrigado a vocês. Encerrar, né? Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, Vamos à luta. Boa noite. Fiquei tão empolgado que eu esqueci que eu tenho que encerrar. Boa noite, boa noite. Um abraço, gente. Boa noite. Que bom. Ficou você, Jaqueline.